Então, boa tarde, André Moraes. Muito bem-vindo aqui à nossa conversa sobre a proteção civil aqui na Covilhã, que é na cidade onde nós vivemos. Sei que tu és uma pessoa aqui com um grande know-how, um grande background de experiência na questão da proteção civil e neste tema. E nós achamos que seria muito útil para a sociedade civil ter alguém como tu dar aqui um contributo muito importante para o tema em questão que hoje em dia se está a falar muito, que é a questão aqui das tempestades e tudo que afetaram aqui o território nacional, em particular aqui a zona de Leiria. A Covilhã foi afetada em algumas situações, mas muito ao de leve. Mas gostaria aqui de, primeiro, que tu te apresentasses, pronto, porque eu conheço, mas pode haver muitas pessoas que não te conheçam, e eu gostaria aqui que fizesse só uma breve apresentação de quem é o André Moraes. Faz favor. Olá Bruno, boa tarde, obrigado pelo convite. É sempre um gosto podermos partilhar ainda mais com pessoas que são nossas amigas. Independentemente de todas as ligações político-partidárias, acima de tudo são as pessoas e é isso que nos liga no início e no fim. No meio podemos divergir ou convergir, mas a ideia é sempre essa e obrigado por este convite e pela oportunidade de poder aqui falar um pouco sobre aquilo que é proteção civil e aquilo que eu defendo. Relativamente a mim, eu sou técnico superior na Câmara Municipal da Covilhã, de proteção civil. Neste momento não estou a fazer esse trabalho efetivo. Neste caso estou a fazer o meu doutoramento em relações interculturais direcionadas para o risco. Tenho mestrado em gestão de emergência e socorro, licenciatura em proteção civil. Sou pós-graduado em segurança no trabalho e também em gestão autárquica e em coordenação municipal de proteção civil. Sou autor de livros na área da proteção civil, tenho 2 livros escritos, um de reflexões e outro mesmo só de riscos, que encaixa perfeitamente nesta conversa e naquilo que estamos a viver hoje no território nacional. Sou também formador da Escola Nacional de Bombeiros, sou formador do INEM, sou coordenador pedagógico, também sou docente convidado da Universidade de Lusófona para a área da proteção civil. Estou ligado também a projetos internacionais em Cabo Verde e no Brasil, na área da defesa civil e da proteção civil. Uhum. E basicamente passa por aí, ou seja, e também estou a trabalhar com a ANAF, a Associação Nacional de Freguesias, do Distrito de Castelo Branco, para aquilo que é a área da proteção civil, e acho que é só. Ok. Sim, pá, eu já, como a gente estava a falar, eu já te conheço. Sei que tens uma grande experiência e um grande background. E eu acho que é uma excelente mais-valia para a Câmara da Covilhã. Pronto, apesar de não estar, se calhar, a exercer as funções para o qual se calhar, tu serias, onde encaixarias melhor, mas pronto, mas pelo menos o teu contributo e a tua experiência espero que seja usada pela Câmara, porque é bom para a sociedade civil e principalmente aqui para a Covilhã, que é onde nós todos vivemos. Então, relativamente aqui ao tema que nos traz aqui, pronto, nós nos últimos dias temos aqui em Portugal, aqui há eventos relativamente aqui à questão da tempestades e alguns ventos fortes que acabaram por destruir e danificar aqui algumas zonas da Covilhã. Na tua perspectiva, o que é que achas que, no aspecto mais, do ponto de vista técnico, o que é que achas que falhou? Houve alguma falta de comunicação prévia do que é que iria acontecer? Ou a população foi informada do que iria acontecer? Nós temos aqui 2 visões que devem ser partilhadas e explicadas. Nós, quando informamos, não capacitamos, ou seja, nós podemos lançar nas redes sociais e em outras plataformas avisos à população que vai chover ou que vai estar vento, ou que estamos em aviso laranja ou vermelho, o que seja, para aquela situação meteorológica ou para aquele evento, mas isso não é sinónimo de que estamos a capacitar as pessoas. Tendencialmente as pessoas tendem a desvalorizar essas informações porque são repetitivas e nem sempre são encaixadas geograficamente. Nós recebemos um aviso do IPMA para o distrito, nós recebemos um estado de prontidão que é para os agentes de proteção civil distrital também, e na verdade nós não conseguimos depois encaixar isso a nível municipal. Eu não posso dizer que vai haver aviso vermelho para neve no distrito de Castelo Branco, e como é óbvio, onde é que vai nevar? Muito provavelmente o único concelho que possa vir a ser afetado significativamente é o concelho da Covilhã, e das 25 freguesias da Covilhã, se calhar só 2 ou Nem 3 é que todas são têm impacto. afetadas. É isso Ou mesmo. seja, se nós fôssemos a este grau de pormenor, eu não tenho grandes dúvidas que a população iria estar mais atenta, porque estaríamos a falar no âmbito local e iríamos estar a Uhum, dar uma informação privilegiada àquele habitante daquela freguesia. Mas como uhum. falamos muito de De forma forma transversal, não superficial, é? exatamente, isso não traz grande mais-valia. Dizer que falhámos,
falhamos enquanto sociedade, enquanto comunidades. E depois, a Proteção Civil Municipal serve para tudo aquilo que normalmente as pessoas não têm muita ideia. Não serve para andar na rua a apanhar postes, não serve para andar a cortar árvores, não serve para andar a fazer desobstrução de linhas de água. A Proteção Civil serve muito mais do que isso, serve para o planeamento, a prevenção, a mitigação, e eram essas questões que nós Até devíamos. porque isso não é proteger, isso já é Exatamente. reagir sobre um evento que aconteceu. Por isso é que Proteger é muito, pressupõe que seja antes, não é? Exatamente. Por isso é que é muito importante perguntarmos quais são as políticas públicas de proteção civil que estão feitas nos concelhos, o que é que na verdade está a ser feito planeamento estrutural naquele concelho, qual é a logística de suporte naquele concelho, qual é a mitigação, quais são os exercícios, a informação e sensibilização pública, a análise de risco, porque a lei diz e é objetiva. A lei fala disto tudo e diz que a Proteção Civil Municipal tem a responsabilidade de apoiar a gestão de ocorrências. Não é estar a responder, é apoiar a gestão. Ou seja, o apoiar a Correto. gestão tem a ver com a execução de planos, com a parte logística de suporte e com a parte da informação e sensibilização pública. Por isso, aquela ideia que somos os primeiros a responder à proteção civil é culpa da Proteção Civil Nacional, porque passa essa ideia por causa dos incêndios, e depois a nível Uhum. local, as decisões políticas estão muito baseadas na resposta e não no trabalho a montante. Ok. Aqui a nível de comunicação, que foi um dos pontos que tu mencionaste, na tua perspectiva o que devia ter acontecido era quando foi identificado o alerta aqui para o distrito de Castelo Branco, o que O devia ter aviso, acontecido era, o aviso, desculpa, obrigado pela correção, o que devia ter acontecido era a equipa da Proteção Civil da Câmara de Covilhã, devia ter pegado na informação, devia ter partir do elefante às postas, como se costuma dizer, e perceber qual é que era o impacto para cada freguesia e, se calhar, passar essa informação a cada junta, para essa junta depois divulgar também nos meus canais de comunicação social, redes sociais, rádio, o que fosse, e dizer propriamente às pessoas das freguesias o que é que realmente iria acontecer nessa freguesia, para depois as pessoas, como estavas a dizer bem, se calhar na zona de Pera Boa, por exemplo, não ia nevar e as pessoas não precisavam estarem alerta para este tipo de situações, porque a probabilidade disso acontecer, se calhar, era inferior a 1%, mas se calhar quem está nas cortes do meio, se calhar a probabilidade de nevar e ter um impacto muito grande, ou até de vento, ou o que seja, é muito superior a quem vive noutra freguesia mais distante. Hoje em dia é possível fazermos isso. Com um grau de certeza absoluta não existe, mas um grau Claro. significativo, uma probabilidade significativa é possível. Ou seja, eu posso hoje, através de plataformas online gratuitas até, e se forem pagas com maior grau de precisão ainda conseguimos ter, e é baseados hoje na inteligência artificial, que é uma ferramenta brutal que não estamos a aproveitá-la corretamente. Uhum. Criticamos muito a inteligência artificial, mas não tiramos o proveito dela como devíamos fazê-lo. Mas isso Sim, é outra questão que depois podemos falar sim, sobre ela. Mas hoje o que sim, é que eu sim, posso sim. fazer? Eu posso chegar e pegar pixel a pixel, ou seja, eu ir ao Conselho da Covilhã, às freguesias de Pera Boa, do Ferro, da Boidobre, e pixel a pixel eu consigo perceber qual é a precipitação, porque eu dou um exemplo prático. Há precipitação intensa para o Distrito de Castelo Branco. O Conselho da Covilhã vai ser afetado? Vai. Se eu for ver Sobral de São Miguel, São Jorge da Beira, Unhais, Cortes, e se de repente vier para este lado, Pera Boa, Ferro, o impacto é completamente distinto. Pois Até é, porque a certo, altitude é completamente distinta, a exposição ao risco é completamente distinta de precipitação, ou seja, a orientação da freguesia, uma é mais a norte, outra é mais a sul, etc. E isto tem toda a influência. E se eu conseguir perceber que no distrito de Castelo Branco chove, no Conselho da Covilhã chove, mas nas freguesias eu vou dizer o peso vai ter uma precipitação prevista de em 24 horas 10 litros por metro quadrado, que não é significativo em 24 sim. horas. Mas já posso dizer que Sobral de São Miguel vai ter, se calhar, 70 litros por metro quadrado em 24 horas, que já se torna Uhum. significativo. Ou Certo, seja, e vou dizer quando? Vou dizer que entre este período horário é quando será pior. O que é que eu certo, estou a fazer com 48 ou 72 horas? Estou a mitigar, não é reduzir a zero, mas estou a mitigar claro, significativamente aquilo que são os impactos e as pessoas possam criar as suas medidas de autoproteção. Mas depois também certo, tem que ensinar quais são as medidas de autoproteção claro. que eles devem implementar. Sim, por exemplo, uma das situações pronto, que eu já ouvi e até foi num webinar teu, que eu até achei bastante interessante e acho que as pessoas até deviam de assistir com mais frequência, foi o caso em que estavas a mencionar de que aquela pessoa, que é o padeiro em Leiria, que faleceu, porque foi entregar pão às 6 da manhã ou às 6 e tal da manhã, se calhar se essa pessoa tivesse recebido informação de uma forma mais concreta, de uma forma mais perceptível para a pessoa entender, porque depois às vezes também é isso, às vezes é usar termos técnicos pelas entidades competentes, Proteção Civil, IPMA, ou o que seja, que depois acaba por não ser perceptível Ao cidadão. para o cidadão em comum. Pronto. E se calhar até para mim, alguns tipos de termos, para mim, alerta amarelo
eu se me perguntar o que é um alerta amarelo, eu não sei distinguir em termos de gravidade, sei que o vermelho é pior que o amarelo, mas em termos concretos não consigo explicar. Já, Pronto, se alguém me perguntar, já que estamos aqui, força, vamos já fazer uma parte pedagógica. O força. aviso é lançado pelo BIPMA, pelo Instituto Português de Mar da Atmosfera, e vai de encontro àquilo que é a população, para criar medidas de autoproteção e para ter a percepção e o efeito expectável. E, neste caso, é por cores: azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, sendo que a graduação de cores vai também pela questão da possibilidade de gravidade do evento. Uhum. O alerta é para os agentes É de só proteção. desculpa interromper, é só do evento ou também das possíveis consequências que É da possam possibilidade haver? do evento, é da possibilidade Ok, do evento, dos ok. efeitos diretos. Depois, quando estamos a falar do alerta, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mediante esta informação do IPMA, vai criar um comunicado técnico operacional e vai emitir um alerta, que agora já não se chama alerta, que é o estado de prontidão, e esse estado de Uhum. prontidão vai de 1 a 4, sendo 4 o mais gravoso. É que funciona um bocadinho como se fosse o vermelho antigamente, ok? Ok, Por ok. isso, a questão do alerta é para os agentes de proteção civil terem maior capacidade de resposta. Para teres Uhum. noção, um estado de prontidão nível 4 quer dizer que qualquer corpo de bombeiros tem que ter 100% do seu efetivo em 12 horas. Ou Ok. seja, nas primeiras 12 horas de evento tem que chegar a 100%, que isto é quase impossível porque há bombeiros que são voluntários e não saem do trabalho para ir, E porque isso ainda não há mesmo, esta certo, cultura certo. de disponibilidade. Os Sim. avisos servem para a população estar preparada e durante aquelas 72 horas até começar o evento, ou 48 horas, poder criar a sua preparação. Fixar estruturas, limpar algerosos, sumidores, dependendo daquilo que seja o evento em Uhum. si. Agora, outra das coisas é que nós não conseguimos partilhar esta informação de modo a ser agregador à pessoa, neste caso à freguesia, E porque não dá para ser individualizado, né? nós pensamos o país de Lisboa para. E quando digo Lisboa não é de forma depreciativa, ou seja, é do governo Certo. central até às freguesias. E nós, nesta área da proteção civil, devíamos pensar das freguesias para o governo central, porque o território começa nas 3.000 e muitas freguesias, passa para os 308 municípios e depois passa para as X comunidades intermunicipais e depois é que lá chega, ou seja, É é para isso as mesmo. CCDRs e depois é que lá chega. O que é que isso quer dizer? Nós temos que pensar o país piramidal, mas da base para cima e não de cima para a Cima base, para baixo, certo. porque isso é uma E depois fragilidade. também há muita entropia, se calhar, entre as várias camadas, né? Pronto. Porque, se tu reparares, temos a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, os comandos regionais e os comandos subregionais são responsabilidade do governo, através da ANEPS. Uhum. Depois, quando entramos no patamar municipal, a Proteção Civil depende do Presidente de Câmara. Certo. Ou seja, ah, depois depende da sensibilidade do decisor político, se quer, se não quer, se faz, se não faz. E depois entramos aqui num vazio. Ou tudo era responsabilidade central, nos vários patamares, ou então tínhamos que perceber que a Câmara Municipal tinha que ter um serviço que fosse independente da decisão política e que convergisse única e exclusivamente para aquilo que era a lei. Porque eu Certo. posso ter um Presidente de Câmara que tem uma visão de proteção civil holística e capaz e que vê como um investimento e não como uma perda nem como um gasto, mas tenho Uhum. outros presidentes de Câmara Municipal que se calhar preferem fazer mais 10 quilómetros de Alcatrão ou construir se calhar umas casas de banho numa paróquia ou numa escola sem pôr em causa isso, Sim. mas que depois não fazem investimento Ou em fazer eventos de festas ou o que seja, como sistemas às de vezes informação acontece. geográfica não há, sistemas de monitorização não há, quer dizer, nós temos linhas de água que não estão monitorizadas. Eu posso ter o inteligência artificial e há empresas que fazem isso e Uhum. consigo ter monitorizado todas as que são as linhas de água e consigo com algum grau de precisão perceber isto, pelo aumento, pelo degelo, etc. E conseguir criar medidas de mitigação que possam minimamente ser um fator agregador da resposta, que já não é proteção civil. Mas Certo, quando certo, formos responder, respondemos melhor e temos menos impactos porque conseguimos planear e mitigar. Ou certo. seja, É isso mesmo. eram estas as ferramentas que as câmaras municipais deviam ter como foco e deviam ter como visão. E já que estamos num podcast, ou chamar-lhe Uma uma conversa conversa, sobre um tema muito importante para todos nós. mas para mim é relevante que nós tivemos eleições para as autárquicas em outubro do ano passado e grande parte dos programas políticos, das forças políticas do país, todas, em todos os municípios, uma parte muito ínfima é que falava de proteção civil, porque normalmente quando se falava de proteção civil falava-se de bombeiros. Pois. Equipar os E eu aí, bombeiros. pronto, Equipar bombeiros muito eu aí bem. posso dizer, pronto, que tu sabes, eu fiz parte de uma coligação para a Câmara, que era o Mais Covilhã, que Sim. era composto pelo CDS e pelo Partido Liberal, ao qual eu faço parte, e nós por acaso tínhamos aí duas medidas mesmo propostas para a proteção civil, ou seja, que era capacitar com mais meios, com mais coordenação e, claro,
porque eu acho que aí não é uma decisão política, tem que ser sempre uma decisão técnica. Eu acho que aí melhor do que ninguém tem que ser os técnicos a propor o que é que deve ser feito e não os políticos. Porque tu há bocadinho estavas a mencionar que o presidente de uma autarquia, de uma Câmara, é a entidade máxima, né, em termos de proteção civil, mas eu pergunto, quantos presidentes municipais é que têm formação em proteção civil? Se calhar é uma porcentagem mínima, ou se calhar ninguém tem. Nem sei Mas se é olha, obrigatório, se não. sobre isso posso dar-te uma nota, porque eu sou um idiota. Tenho muitas ideias e que muitas das vezes consideram-me um idiota na ascensão da palavra e não da correção da palavra. Eu propus à Associação Nacional de Municípios Portugueses e à Associação Nacional de Freguesias criar um modelo pedagógico de 3, 4 dias em horário laboral para Uhum. que aqueles que são os novos eleitos das freguesias e das câmaras municipais tivessem a possibilidade de perceber o que é proteção civil na freguesia e no município, as responsabilidades, o âmbito de atuação e o que a lei prevê. Para quê? Claro. Para ninguém alegar desconhecimento. Isso mesmo, sim, E a sim. resposta foi zero. Porque é a mesma coisa, sempre fizemos aqui uma analogia. Se uma pessoa for contratada para fazer um determinado serviço numa empresa, se não souber o que é que vai fazer mal, como é óbvio. Portanto, neste caso aqui em concreto, que é a proteção civil, que é uma coisa que afeta todos os cidadãos, é daquele tipo de formações, no meu entendimento, atenção, deveria ser obrigatório, né? Não estou a falar de uma formação em literacia financeira ou literacia do que quer que seja. Neste caso em concreto, é algo que é para o bem da sociedade Mas eu e que até vai teria responder, né? mais. Eu até teria mais, Bruno. Eu sou da opinião que os eleitos, nas semanas seguintes à eleição e à tomada de posse, como é óbvio, deviam passar por uma interação de saber quem é que é o responsável do planeamento das obras, da ação social, da educação, ter uma interface diretamente logo, perceber qual é a dinâmica, como é que a informação deve circular, a quem é que deve ser dirigida, o que é que pode ser feito, quais são as responsabilidades, para quê? Para não darmos aqui durante 6 ou 7 meses a dizer assim, ainda me estou a ambientar. Pois, Eu mandei, quer dizer, não, as juntas são um braço armado dos municípios. É a mesma coisa que os serviços municipais terem unidades locais de proteção civil. O objetivo não claro. é substituir o serviço Pois não. municipal, é É um trabalho de ajudar união. a que É um as trabalho coisas de união, sim. funcionem. Agora, Claro. a nossa ótica, a nossa visão enquanto comunidade, em Leiria e nos outros concelhos, Marinha Grande, etc., está-se a juntar um grupo significativo de voluntários para repor a normalidade. Fantástico. Mas porquê é que nós não aproveitamos este voluntarismo, este voluntariado positivo, e nos dias de bom tempo, e quando digo bom tempo não estou a dizer de sol, mas bom tempo de calmia, Certo. porquê é que não capacitamos estas pessoas, não as formamos para elas poderem fazer parte todos os dias e todo o ano de Uhum. veículos de informação do que é a proteção civil? Se Certo, nós temos certo, hoje certo. o país mobilizado para ajudar, nos dias em que isto não está tão pesado, podíamos nos mobilizar para aprender, para nos capitarmos. E é isto que eu, para mim, Sim, que isto é causa formação contínua, ou seja, isto é sempre formação contínua e acho que todas as exatamente. pessoas deviam de estar a par, e por isso é que eu estava também a mencionar que este tipo de formação devia começar logo nas escolas. Devia começar, se calhar, não digo se calhar no primeiro ano, mas se calhar a partir do quarto, quinto ano, que é quando as crianças começam a ter alguma Mas noção até aí, de. desculpa estar a te interromper, mas até aí vou-te já dar mais uma indicação. 2023, 2024, 2025 foi entregue a governos distintos, PS e Certo? PSD, E PSD, certo? foram entregues em documento, e este último documento tem cerca de 97 páginas, que explica uma disciplina que é envolvente da cidadania ativa, ou seja, Certo? a disciplina de cidadania. Eu criei um modelo pedagógico desde o primeiro ano ao 12º, com conteúdos pedagógicos, objetivos específicos, objetivos gerais, as cargas, tudo, para que tu tenhas um filho que começa no primeiro ano de escolaridade e acaba no 12º, e passou por medidas de autoproteção, extintores, evacuação, riscos naturais, tecnológicos, mistos, suporte básico de vida, desfibrilação. Ou seja, tu chegas ao teu 12º ano, vais continuar a estudar ou entres no mercado de trabalho, tens uma E já bagagem de tens. conhecimento. Isso mesmo. Isso mesmo. Agora, não Ou podemos é seja, pensar não é nisto. tornar-nos a nós todos como especialistas na proteção civil, mas pelo menos sabermos o mínimo essencial para nos protegermos a nós próprios e se calhar a quem nos rodeia de uma forma mais próxima. A Eu nossa dou- bolha, como costumamos dizer, Exatamente, eu não é? dou-te outro exemplo. Nós temos o terratreme todos os anos. Certo, Todos os anos sim. fazem na escola. Mas eu não vejo falar do plano de emergência familiar, que é uma consequência positiva do terratreme. Eu não vejo falar da mochila de sobrevivência ou de emergência. Ou Verdade. seja, nós todos os anos fazemos o mesmo exercício e não crescemos. Sim. Ou seja, o que é que nós queremos, o que é que nós queremos hoje da sociedade? É só repetição para ficar bem ou queremos repetição com evolução? Eu quando É. treino para repetir, para evoluir. Eu não treino para Isso estagnar. mesmo. Sim. E é isso que nós Mas, estamos a fazer, estamos estagnados. sim, sim.
E eu, por acaso, pronto, já estamos a falar aqui agora nesta componente, tocaste aí no tema da questão política. Ainda ontem, ou antes de ontem, estava a ouvir a Ministra da Administração Interna, de que estávamos a aprender, e é verdade que nós temos sempre que aprender, são eventos novos, as coisas vão evoluindo, mas parece que do passado nada se aplicou ou nada se aprendeu para se implementar agora. Ou seja, a desculpa que os nossos decisores sempre dão é: estamos a aprender ou temos que mudar isto porque isto não funcionou, mas digam que realmente o que é que funcionou, que tipo de métricas, digam qual é que é o plano propriamente dito de proteção civil quando este tipo de situações acontece. É que até pode haver nos gabinetes, lá nas gavetas dos ministros, dos ministérios, o que seja, mas este tipo de informação devia passar para o cidadão comum, porque é verdade que quem toma as decisões são eles, mas depois quem está no terreno e se depara com estas situações na realidade não são os políticos, somos nós que estamos cá em baixo e que lidamos com este tipo de problemas e que temos que os resolver. É verdade. Então, pegando aqui noutra pergunta, que tem a ver aqui com a questão aqui do território da Covilhã. Com este tipo de eventos que houve, que foi das chuvas intensas e do vento forte, quais são os maiores riscos que podem acontecer aqui no território da Covilhã? Visto Nós que tu és temos, umas pessoas nós com temos, conhecimento aqui do nós temos um território, rio, não é? Temos o Rio Zezer, que certo? atravessa a parte de baixo da cidade, entre aspas, na cidade em si, mas faz todo o percurso dentro do nosso território. Conclusão, nós temos o degelo, que teve a nevar e vai continuar a nevar Uhum. nos próximos dias, vai continuar a haver neve, como ontem ainda houve nas Penhas da Saúde. Conclusão, nós vamos ter degelo, vamos continuar a ter precipitação, os caudais dos rios e dos afluentes estão no máximo, por isso as cheias é uma evidência, ok? Certo. Depois, poderá provocar inundações também, em meio urbano e não urbano, e podemos também ter pela saturação dos solos, e quando eu estou a dizer saturação dos solos, é os solos estarem demasiados encharcados, já não terem Uhum. Eu não capacidade consegui de nem reter absorver. mais água, e se estes terrenos estiverem em altitude ou em declive, pode haver movimentos de massa, ou seja, desprendimento de solo. E com Uhum. isso também as árvores que se encontram em zonas de talude possam cair pelo vento e pelo território estar completamente saturado de água. Uhum. O que é expectável é que nestes próximos dias estejamos a falar de cheias, zona do Paúl, zona de Peraboa, zona do Ferro, Ponte Pedrinha, Uhum. por exemplo também, ali depois a zona das Cortes já nem tanto, pela causa da gravidade, mas depois o Paulo, Certo. o Orondo, pode Vão ter um forte sofrer com isso. impacto. Também a Corda do Rio, relativamente àquilo que é o Dominguizo, mais essencialmente junto à praia fluvial do Dominguizo em Alcaria, que já é Fundão, e também depois o Peso, Vales do Rio, essencialmente até mais o Peso, a Eirada não, peço desculpa, o Barco, o Do barco, Cotado e o sim. Barco também. Conclusão, nós podemos ter nestas linhas cheias, e já estamos a passar por algumas, que não são assim Sim. muito expressivas, mas são. Se houver continuidade da precipitação, são estes os riscos que nós podemos Sim, ter. até porque vão dar as chuvas fortes a partir de domingo novamente. Não se sabe que zonas é que serão mais afetadas. Não, já sabemos, se quisermos já Já sabemos. se sabe? Ah, ok. Se quisermos, a gente entra na aplicação e vai ver dentro do nosso conselho onde é que é a expectativa, porque estamos a 24 horas do suposto evento. Certo. Supostamente há de começar a chover outra vez com alguma intensidade mais ao final do dia da manhã. Estamos Uhum. a mais de 24 horas, mas à volta de 24 horas, já conseguimos com um grau de alguma certeza Uhum. perceber, não com exatidão máxima, mas perceber onde é que vai chover mais. Ok? Ok. Onde é que isto pode trazer maior dano, onde é que isto pode trazer maior afluência de precipitação. Agora, é importante é que o cidadão comum perceba. Há pouco tocaste num assunto que eu não queria deixar de falar sobre ele. Força. Quando falaste da questão do padeiro que faleceu, Certo. a Lei de Bases de Proteção Civil não fala de uma coisa que para mim é fundamental. Não é normal, não é expectável que qualquer um de nós tenha que sair de casa para ir trabalhar num dia em que há aviso vermelho. O aviso vermelho diz que há a possibilidade de perda de vida humana. Há perigo para a vida humana. Se há perigo para a vida humana, não é normal que a gente tenha que sair. Se me disseres, eu sou bombeiro, eu sou polícia, eu Aí tenho é que, diferente. eu tenho Claro. que criar esta. Agora, eu preciso do pão, eu preciso de um chá, eu preciso de ir aos correios hoje, preciso de ir ao banco hoje. Quer dizer, Então, nós mas temos. aí o que é que falhou? Foi a comunicação que não foi eficaz? Porque assim, por exemplo, eu nunca associei com o alerta vermelho, pudesse, ou o aviso vermelho, é alerta vermelho, certo?
Aviso aviso população. vermelho, aviso, que neste caso o vermelho, pudesse causar perda de vida. Ou seja, este tipo de comunicação que é passada nos telejornais, na televisão e por aí fora, fala-se alerta vermelho ou aviso vermelho, mas nunca com esta particularidade de dizer quais são as consequências. Se calhar as pessoas olham, vermelho, pronto, eu sou benfiquista, para mim, olha, é alerta vermelho, ainda bem, pronto, fixe, ainda bem, pronto, mas se calhar neste tipo de concreto, se calhar é algo que devia ser mencionado, atenção, e isto pode levar a perdas de vidas humanas. Agora até te dou um exemplo. Não é? Eu agora trabalho para ti e hoje eu recebo há um aviso vermelho para amanhã e eu ligo-te a ti, Bruno Trindade, meu patrão, e digo, olha, amanhã estamos em aviso vermelho, eu não vou trabalhar. E tu dizes, E não a vais pessoa trabalhar? Não, pode. vou trabalhar. E dizes, não vou trabalhar porque há risco para a vida humana, eu não vou estar a expor a ir de minha casa para o trabalho e até no trabalho ter algum problema, eu não vou. Quer dizer, tu marcas uma falta injustificada, não é? Pois. Ou Mas seja, neste caso aqui, o empregado ou o colaborador está protegido pela lei de não ir ao trabalho. não está protegido porque a lei não é protetora Ok, nisso. A lei não diz ok. objetivamente, porque se a lei dissesse, por isso é que eu sou da opinião que a lei de bases de proteção civil devia ser alterada, e vai ser alterada, mas devia ser alterada também com esta abrangência que é. E as conversas são como as cerejas, e nós temos cereja boa no ferro, não é? No ferro. Certo, isso Ahm, mesmo. Só para te dar noção, a lei de bases de proteção civil, no artigo 61, diz uma coisa: as seguradoras, em estado de calamidade, as alíneas que não cobrem os riscos naturais valem zero. Por isso, Certo, estes sim. 60 conselhos em que os seguros destas pessoas dizem que em causa natural não cobre, vale zero, vai cobrir, vai ter que cobrir. Pois E as vai, pessoas não vai ter que sabem cobrir. isto. E Sim, se as pessoas não souberem isto, as companhias vão tentar fugir nos pingos da chuva, perfeitamente, não claro. diria normal, mas pronto. Mas vão tentar, se calhar, Inadmissível. enganar, que é para não terem que minimizar a totalidade Exatamente. do valor. Sim. Aquilo que eu agora estou a dizer é, se eu tiver na lei que o aviso, que em caso de aviso vermelho, corroborado por um estado de prontidão máximo naquele conselho, que é aviso e alerta, não é? População Uhum. e agentes de proteção civil, há a obrigatoriedade de reduzir ao mínimo a utilização da via rodoviária e da via pública, como fizemos Certo, com a Covid. certo, Constrangir certo, sim, movimento, sim. reduzir Isso movimento mesmo. para quê? Para proteger pessoas. Tu não podes fazer teletrabalho, há muitas pessoas que podem fazer teletrabalho. Nem toda a gente pode fazer teletrabalho. Mas Claro, sim, há será umas que não que, dá, certo. será que o padeiro ou aquela panificadora não ir um dia vai perder dinheiro? Vai. Tem que haver mecanismos de compensação, Isso ok? mesmo. Para que as empresas também não sintam isso, porque na verdade temos que perceber que a economia circular precisa das empresas, não é só o Certo. Estado a debitar dinheiro para o E eu, erário eu público. sendo liberal e iniciativa liberal, ainda mais sendo isso. E para Pronto, mim o Estado deve ser protetor e agir, sim, neste tipo de situações. Não no tipo de situações, pronto. não vamos E- entrar por aqui porque não é exatamente. o âmbito da conversa, certo? Mas o objetivo era o quê? Era que o patrão percebesse que não iria se calhar ganhar aquilo que ganhava num dia normal, mas não vai ter despesas adicionais. Isso mesmo, Ou isso seja, mesmo, os custos de manutenção estão garantidos, mas a isso. população está prevista. Agora, morre uma pessoa, quer dizer, já houve algumas pessoas que disseram, pá, teve azar, 10 segundos depois ou 10 segundos antes, a árvore não lhe batia na carrinha, está bem? Então Mas para isso aí, isso, é a mesma coisa que as pessoas estavam em casa, que o telhado foi arrancado, se tivessem dormido em casa dos filhos, também não pronto, não acontecia havia isso. problema. Pronto, é isso mesmo. Isso Nós é, somos estás... muito, o nosso português, o nosso Portuga, como eu costumo dizer, é muito disto. Dentro de todo o mal arranjamos sempre um aspecto positivo. A pessoa cai do É, 10º andar, parte-se todo, mas não morreu. Felizmente não morreu, pronto. não é? Ou seja, nós temos que mudar a lei tem que mudar para quando estivermos numa situação de aviso vermelho ou estado de prontidão nível 4, a lei de dizer claro e Sim, objetivamente, claramente, em certo, cada município onde isto se verifica, não é no país, porque nós certo, precisamos não é no óbvio. país, em cada município haver redução ao mínimo indispensável diário. Fecharam-se escolas, não, fecharam-se escolas, diminuíram-se consultas. Porquê é que não se pode parar o padeiro? Porquê é que não se pode parar o É isso distribuidor? mesmo, sim. Porquê é que não se pode parar um shopping? Quer dizer, se nós paramos Mas se coisas calhar que... depois isso leva ao tal tema que estávamos a falar há bocadinho, que é tem que ser para o município, mas depois se o próprio município não fizer esse trabalho de levantamento, quais são realmente os riscos para o seu município, também depois não tem capacidade de dizer não, vou emitir o aviso vermelho ou não, porque também não fez esse trabalho. Ou seja, andamos aqui numa pescadinha de rabo na boca porque depois ninguém quer tomar Mas, decisões, mas isso é nem até ser tão responsável tranquilo. por... Mas isso até tão tranquilos, Bruno, sabes porquê? Porque quem vai emitir o aviso é o IPMA. É o IPMA Uhum. que emite o aviso para o distrito. E se o distrito tem aviso, cada presidente de Câmara terá essa autonomia junto do Serviço Municipal para declarar a situação da alerta municipal. Está previsto na lei. E se Certo. está previsto na lei, também é a possibilidade de tentar restringir ao máximo
aqui, se eu disser assim, por exemplo, no verão, estamos em declaração de alerta municipal, estão proibidos o acesso aos espaços rurais. Eu estou a interditar os madeireiros de trabalhar. Eu estou a certo, interditar quem trabalha na floresta de ir trabalhar. Eu estou a certo. reduzir quem faz civicultura de poder Porque é que neste trabalhar. caso de situação não se fez a mesma coisa. É isso Ok? mesmo. Porque é que hoje, ainda por cima, quando é os incêndios, estamos a falar às vezes de semanas, não é? Quando Certo? estamos a falar destes eventos, estamos a falar de eventos que podem durar 2 dias, com esta Sim, magnitude de dano, estamos a falar um dia no máximo, 2, certo. não é? Sim, ou seja, o Qual é que impacto é é o muito rol? menor do que se fosse E 2 ou 3 semanas quando é no verão. se estivermos balizados pela lei, e a lei tem que, por isso é que eu digo, o legislador que faz a lei, eu costumo dizer a brincar, mas é sério que existem advogados porque o legislador nunca mete o ponto final. O legislador deixa sempre a porta aberta. E porque Isso deixa a mesmo. porta É sempre as aberta, áreas cinzentas. Sim. exatamente, e por isso é que há a advocacia para proteger e para conseguir defender, às vezes bem, outras vezes menos bem, mas defender causas que podem não ser passíveis Certo, de defesa, mas eles defendem, claro, porque também é o código deontológico, toda a gente certo. merece defesa, É mas isso isto mesmo. Sim. acontece. E é a mesma coisa que a lei de bases. A lei de base diz, a declaração de situação de alerta, nós temos alerta, contingência e calamidade. Nós, Uhum. a declaração de situação de alerta é de âmbito municipal. É o Presidente de Câmara que pode ter essa autonomia de a declarar. Quantos presidentes de Câmara declaram situação de alerta? Por antecipação, que também é possível. Não precisamos estar dentro do evento. Se Certo. este evento era tão expectável, eu ontem disse isto na televisão, que foi, se nós estamos à espera que aconteça, alguma coisa está mal. Se eu sei que vai acontecer, quantos presidentes de Câmara declararam situação de alerta municipal por Muito antecipação? poucos, muito poucos. Não quer dizer que o evento não trouxesse este ano todo, trazia. Mas Sim, mas, certamente já havia outro grau de preparação e de mas é um interligação aviso, nem que fosse para preparar também as pessoas e se para calhar aquilo. mesmo para as consciencializar do real risco que poderia acontecer. Pronto, porque às vezes Verdade. basta isso, basta se calhar as pessoas que nós confiamos, que normalmente são as entidades políticas, né, porque é para onde a gente vota, que nos representam e quem supostamente a gente deve confiar, que eles que não têm essa decisão, às vezes não tomam essa responsabilidade, não vamos ser nós porque o português tem muito essa situação que é delega nos outros a responsabilidade de ter nela própria. Está sempre à espera dos outros, pronto, e é tal questão de queremos sempre o Estado para tudo e para mais alguma coisa. Mas neste caso em concreto devia ser o próprio município, né, o próprio Presidente da Câmara, a ativar esse mecanismo para que as pessoas realmente percebessem, não, peraí, alguém que eu confio está a dizer-me isto, portanto vamos pensar o que é que eu posso fazer, nem que seja arranjar gerador, ou seja, qualquer coisa para conseguir mitigar as possíveis consequências deste evento que iria acontecer, ou que provavelmente iria acontecer. Exatamente. Pronto, e passa um bocado por aí, nós temos esta fragilidade e por isso, voltando à tua pergunta inicial, porque a gente depois começa aqui a derivar, ahm, mas normalmente aquilo que acontece é nós temos um grau de percepção do risco e temos uma capacidade de avaliar, de analisar a probabilidade da ocorrência significativa, como a precipitação para as próximas 24, 48 horas. Se me perguntares, consegues ver daqui a uma semana? Consigo. É execuível? Digo-te já que não, porque hoje a meteorologia deve ser vista a 48, 72 horas, 24, e às vezes muda, Uhum, mas pronto, certo. mas temos hoje um padrão para poder dizer se a norte ou a sul do nosso concelho tem maior ou menor impacto e o que é que pode mais ou não afetar. E isto é uma coisa que dá trabalho, mas era uma informação privilegiada que podia se traduzir numa capacitação dos decisores políticos de âmbito de freguesia. Eles, Uhum, eu acho que o presidente de junta tem que perceber que faz sentido, porque o presidente de junta, antes de ser presidente de junta, é um cidadão e ele olha para a proteção civil como uma coisa que, quando está a acontecer, eu quero-os cá. Quando não está a acontecer, vamos ver o que é que isto dá. E se nós trouxermos os presidentes de junta para junto de nós e explicar a função, as ferramentas e aquilo que eles podiam fazer por mitigação, nós iríamos criar uma estrutura muito mais robusta e capaz de proteção civil e de proteção de pessoas e bens. Quem é que ficava bem visto no meio disto tudo? Era o presidente de Câmara, é os serviços e é tudo aquilo que é o envolvente. Boa noite, André Moraes. Da última vez que estávamos aqui a ter a nossa conversa sobre a proteção civil, com um foco aqui na depressão Cristine, que na altura nos afetou a cidade da Covilhã e em geral no território nacional, fomos interrompidos aqui por uma falha elétrica que afetou aqui a zona da Covilhã. Mas pronto, neste momento já temos aqui as condições reunidas para retomarmos aqui a nossa conversa, que tem sido bastante agradável. E vamos aqui então voltar aqui às perguntas. Uma pergunta que eu tinha aqui para te fazer é relativamente aqui à prevenção versus reação. Em que aspecto é que a proteção civil
ou seja, em que aspecto é que deve haver aqui um equilíbrio correto entre a prevenção e a resposta em caso deste tipo de situações, de calamidades, de desastres? Como é que deve ser feito este equilíbrio, na tua perspectiva, enquanto responsável ou entendido na área da proteção civil? Bem, obrigado, parte 2, não é? Isso mesmo? É assim, o equilíbrio entre a prevenção e a resposta, eu diria que é cumprirmos aquilo que está previsto na lei e no ciclo de emergência. Ou seja, eu para responder bem, eu tenho que prevenir melhor, porque a resposta é o reflexo daquilo que é a prevenção. E nós temos hoje este efeito cascata e este efeito colateral de vários riscos, e estamos a assistir a um processo muito complexo de recuperação, por isso mesmo, porque nós respondemos massivamente, mas a montante não temos um trabalho de planeamento, de prevenção, de mitigação, e isso leva a que toda a resposta pareça musculada, e nós ouvimos muitas pessoas dizer, eles estão cá, vieram todos, mas a pergunta que nós vimos nos impor enquanto sociedade é, o que é que foi feito a montante? O que é que foi feito para trabalhar e mitigar este risco, para que o impacto na resposta tivesse que acontecer, mas fosse muito mais diminuto? E é isto que nos está a falhar, enquanto sociedade e também enquanto decisores. Eu não sou, mas enquanto decisor político, que olhem para a proteção civil na essência como planeamento, prevenção, mitigação e análise de risco, e só informação e sensibilização pública, e só depois é que olhem para a resposta. Agora, se a nível orçamental no município quiserem incrementar uma rúbrica financeira para investir nos bombeiros, para capacitá-los a nível de recursos humanos, de recursos físicos, de recursos associados àquilo que é o trabalho efetivo, os humanos, recursos humanos, eu acho que faz todo o sentido, mas não podemos é descurar a montante o que muitos municípios estão a descurar, que é todo Certo. o trabalho preventivo de planeamento, que não existe em grande parte. Sim, porque muitas das vezes o que se vê quando se olha para um orçamento municipal, vê-se que a percentagem que é alocada à parte da prevenção é diminuta quando comparado com outro tipo de orçamentos, por exemplo, para festas, para outro tipo de situações, é diminuto. E se calhar a proteção dos municípios devia ser uma das principais prioridades de qualquer executivo, independentemente de se é um partido de esquerda, de direita, do que seja. Nós não é? estamos a passar essa fase, porquê? Por causa das minorias e da migração. Há uma sensação, ou uma percepção, ou um achar, eu já não sei qual é a palavra que vou usar, Pois. mas na realidade nós temos um aumento significativo daquilo que é a nossa percepção de insegurança. E que muitas das vezes não tem uma relação direta com o aumento dos crimes. Mas nós temos cada vez mais uma percepção de insegurança. Porquê? Porque a multiculturalidade, o multitasking relativamente àquilo que são as nacionalidades, está muito associado a isso. Ou seja, nós tínhamos um grande número de pessoas que vinha do Brasil ou dos PALOP e nós geríamos isso já de uma maneira, diria, normal. Com a chegada... Sim, para nós era natural, sim. Exatamente. Quando nós agora temos a chegada de pessoas da Europa de Leste, pessoas de outros quadrantes a nível geográfico, como Bangladesh, Nepal, Síria, Irão, etc., que são refugiados, grande parte deles, nós temos uma grande dificuldade em perceber e como é que vamos lidar com estas pessoas. E como é que vamos enquadrá-los também neste tipo de formação até de proteção civil, não é? Porque eles a minha tese de doutoramento está assente nisso, ou seja, que é a literacia de risco para migrantes. Ou seja, como é que eu vou comunicar? Nós passamos agora a pôr este evento, nós recebemos SMS, mas quantas SMS foram traduzidas em inglês? Será que a mensagem chegou a eles? Porque até aos nossos cidadãos que sabem ler português, a mensagem não tem uma capacidade de resposta ou de ação, certo. Quanto mais àqueles que não sabem ler, não sabem interpretar o português e que olham para aquilo como sim, porque se calhar até é verdade que a mensagem que nos chega às vezes é só dizer vai-se passar isto, proteja-se, mas se calhar também devia haver uma mensagem a seguir a dizer, olha, previna-se desta forma, se não tiver este tipo de kit de emergência, por favor, antecipe-se e vá adquiri-lo. Ou seja, tentar naquele momento passar informação de uma forma formativa e educativa do que é que as pessoas podem fazer. Eu falei de uma coisa, das últimas vezes que entrei na televisão, eu falei de uma coisa que para mim é muito importante. Nós temos muita informação que não gera boa comunicação e que não gera, é quase imperceptível a capacitação. O que eu quero dizer com isto? Nós nestas alturas de meteorologia adversa, a Ministra da Administração Interna já se demitiu, e não estou a dizer que estou contente ou não, acho que politicamente precisava de ser mais polida para aquilo que é a área específica que ela estava a trabalhar, mas não vejo assim também tão fora da caixa. Mas aquilo que a destruiu foi a comunicação.
A comunicação Certo. dela, a ausência de comunicação, e quando comunicava, não comunicava corretamente, foi essa parte que a destruiu politicamente. E é isso que destrói a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, é isso que destrói os serviços municipais, porque não comunicam, e quando comunicam, comunicam mal. E porquê é que eu digo comunicam mal? Colocam imensos textos, com imensas caracteres. As pessoas não vão perder tempo para ler aquilo tudo. As pessoas não querem saber aquilo tudo. Nós cada vez temos que perceber que a mensagem para passar, para disputar um gatilho, tem que ser algo que nos chama a atenção. Epá, eu ouvi isto, o que é que isto quer dizer? Deixa-me lá ir à procura. E se calhar, às vezes, de texto tem que ser estar um vídeo ou qualquer coisa, porque hoje em dia o que as pessoas até mais seguem são vídeos nos TikToks, nos YouTubes, nos Instagrams. Se calhar, em vez de texto, tem que começar a pôr esse tipo de informação nas redes sociais. Nós temos que chegar a todos os públicos, porque ainda tem que chegar ao público que está na missa ao domingo e é lá que eu tenho que ir falar. Mas também tenho que, se calhar, preparar mensagens curtas em redes sociais para teenagers para conseguir chegar a essa falange de pessoas. E não é por acaso, e eu não quero entrar por aí, que os grupos parlamentares, os grupos políticos, e a Iniciativa Liberal é um desses partidos que está a investir fortemente nas redes sociais para captar os jovens, para disseminar a palavra, no bom sentido, não pejorativo, para disseminar a palavra. Porquê? Porque esse tipo de público já não vai ler um jornal, já não vai estar a ver um telejornal. Antigamente, eu sou do tempo que nós, à 1 da tarde e às 8 da noite, era nevrálgico estar à mesa, jantar e estar a ouvir as notícias. Para quê? Para perceber o que é que se passava no mundo. Hoje não. Sim. Hoje em 30 segundos nós corremos o mundo e isto não nos traz mundo. Isto só nos traz informação. Será que estamos a comunicar bem? Será que isto gera capacitação? Não gera. E a comunicação... Mas também leva a outro tema, que é hoje em dia, se lá também os telejornais, se lá também já não se tem o formato que se calhar deviam ter ou que tinham no passado. Porque antigamente eu lembro que os telejornais passavam a informação de uma forma mais imparcial, se calhar de uma forma até mais educativa do que hoje. Hoje em dia parece que repetem a mesma notícia ou repetem o mesmo texto de formas diferentes só para encher os chouriço, como se costuma dizer na gíria portuguesa, não é? Eu já falei isto com alguns e presunção e argumento é cada um toma a quer, mas eu, na verdade, tenho passado muito tempo na comunicação social e até tenho tido a possibilidade de criar pontes e tentar falar com os jornalistas para mudarmos o paradigma, para mudarmos o chip. Eu criei uma formação para jornalismo, para jornalistas, neste caso de jornalismo de comunicação de crise, e também para lhes explicar o que era o aviso, o que era o alerta, aquelas coisas todas, e gratuita, e apareceram num universo de milhares de jornalistas, e era aberto e foi disseminado por todas as plataformas, apareceram 4 jornalistas, aberto ao público. Ou seja, isto também é revelador que muitas das vezes as pessoas não têm vontade para dar um passo e dizer assim, ok, deixa-me lá ir buscar conteúdo para quando eu estiver a interagir com um convidado ou com alguém, eu que saiba fazer uma pergunta correta. E não seja aquela pergunta, então amanhã chove, e quem está do outro lado é que tem que alimentar a conversa. E quando dão essa oportunidade, quem está do outro lado a alimentar a conversa, a narrativa já é a minha narrativa, não é a narrativa que o jornalista quer. E por isso é que hoje temos jornalistas que têm uma capacidade de gerir um entrevistado e um modelo e conseguem puxar muito mais. E eu dou um exemplo prático. Eu, por exemplo, quando entro em direto com a Teresa Dimas, é uma coisa fantástica. Okay? Porquê? A Teresa Dimas é uma jornalista que consegue ir buscar perguntas que são impactantes e que nos obrigam a ter que explicar, justificar e apresentar. Quem ganha com isto? A sociedade civil. A sociedade civil. Quem está a ver, seja, claro. Sim, por isso, a comunicação de crise, a comunicação de emergência, a comunicação no seu todo é fundamental e é importantíssima. E nós descuramos muito isto. Nós, quando nos silenciamos, damos oportunidade aos fake news. Porque entre aquilo que acontece e aquilo que nós falamos há um hiato temporal muito grande. E este hiato temporal permite a entrada de vários players para dizer o que querem. E depois, entre a verdade e a mentira, já se disseminou. E até dizermos que é, na verdade, uma mentira, parece um contraditório, mas a verdade da mentira, nós já perdemos muito tempo e já perdemos o comboio. Eu sou sempre da opinião que acontece, estamos lá para dizer às pessoas, olha, está a acontecer isto, não sabemos mais, a partir do momento que a gente souber mais, voltamos a comunicar. E a pessoa está fidelizada a quem? Àquela imagem. Quando aquele homem falar, eu vou ouvir porque ele está-me a dizer a verdade e está-me a dizer o que está a acontecer. Sim, mas isso também leva a um ponto que agora tocaste, que é a tal questão do respeito pela autoridade, que eu acho que está-se a perder na sociedade portuguesa, que é, nós devemos respeitar a autoridade, e quando digo autoridade não é os polícias ou os professores, ou seja, devia-se respeitar realmente quem sabe do que está a falar, e neste caso hoje em dia não se está a respeitar isso,
porque é tal questão nos telejornais ou na comunicação social, dão palco às pessoas que, neste caso, são especialistas na matéria, que é o teu caso, outro tipo de pessoas que falam, por exemplo, na proteção civil, que dão 5, 10 minutos, mas depois metem 3, 4 comentadores a falar durante 1 ou 2 horas sobre um tema que eles não percebem. E se calhar as pessoas esquecem-se do que ouviram da tua parte ou de outros especialistas na matéria da proteção civil e ficam ali a ouvir um bate-boca entre 3 ou 4 jornalistas ou comentadores que já não percebem daquilo que estão a falar, mas é aquilo que entretém as pessoas acham que aquilo é que é verdade. Pronto. É isso. E eu acho que isso é que é pena. Pronto. Passa por aí. Depois é tal questão que se gera, depois também as fake news, gera-se o diz que disse e pronto, depois perde-se também a credibilidade, está na autoridade que realmente é quem devia ter a informação e a verdade, né? Propriamente dita. Depois outra pergunta que eu tenho aqui, que era, em termos de sinais de alerta, existiam antes destas tempestades que poderiam ter justificado medidas antecipadas, ou seja, o que é que deveria ter sido feito de uma forma mais preventiva? Eu, entretanto, estive aqui a pesquisar, eu sei que já ia escusar a responder, mas estamos só aqui fazer aqui um enquadramento, porque eu vi muita gente a dizer que o IPMA não tinha alertado de uma forma correta para a gravidade da situação, mas depois, entretanto, descobri que, acho que foi na RTP3 ou na RTPN, já não tenho certeza, que no dia 27 de janeiro, à meia da tarde, houve uma pessoa do IPMA que disse que isto ia ser mesmo catastrófico, que até conseguiu balizar, mais ou menos em termos de território nacional, onde é que queria ser mais afetado, e até disse que provavelmente até seria na zona de Leiria. Mas esse foi a meia da tarde, mas depois nos telejornais à noite e isso tudo, ninguém deu foco a essa informação. Eu acho que já falámos aqui na primeira parte da nossa entrevista. É importante também dizer que o IPMA faz avisos, ok? O estado de prontidão depende da autoridade nacional e é para os agentes de proteção civil. Mas nós acho que falámos aqui até na primeira parte desta entrevista, falámos sobre isso, que era, nós hoje temos que ir ao nível de detalhe. Eu, para chamar a atenção de alguém que está no Dominguizo, alguém que está em Sobral de São Miguel, alguém que está na Covilhã ou no Teixoso, eu tenho que lhes dizer o quê? Vai nevar no Teixoso. No Teixoso as pessoas ficam logo, não é? Porque nós temos o aviso do IPAM para o distrito e depois não temos objetividade a nível municipal. A Covilhã tem 25 freguesias. Nós temos que informar os cidadãos, os habitantes das freguesias, daquilo que é as particularidades da sua freguesia, porque há freguesias a 300 e tal metros de altitude e há freguesias a 1500. Okay? Certo. Ou seja, eu não posso... Diz que o tipo de impacto é diferente. Eu não posso dizer que vai haver rajadas de vento a 130 km/h quando eu sei que as rajadas de 130 km/h são acima dos 900 metros. Então, eu só tenho 3 ou 4 freguesias que podem ter esse impacto. Então não vou comunicar de igual forma para todos, porque isso não vai disputar o chip, que é, espera lá, ele está a falar do sítio onde eu moro, do sítio onde eu estou a trabalhar. Então deixa-me lá ouvir. Então o que é grave? Mas se eu estiver no Dominguiz já não é tão grave como eu estiver nas Cortes do meio, eu digo não, porque nas Cortes vai ter isto, vai ter aquilo, no Dominguiz vai ter outras coisas, e as pessoas começam a ouvir esta informação e dizem assim, espera lá, deixa-me lá eu ouvir a minha comunicação, que é para a minha freguesia, para o meu local. Porque nós falamos tudo em macro, não falamos em meso nem em micro. É tudo macro. Certo. Macro, país. E de repente as pessoas querem saber o que é que isto me interfere. É a mesma coisa dizer assim. É elas próprias. Vai haver um aumento de 50 euros para todas as pessoas. As pessoas vão pesquisar, mas para quem é que vai ter este aumento? E de repente aparece lá. Para aquele que tem deficiência, para aquele que tem não sei o quê, para aquele... Certo. E as pessoas dizem, isto não é para mim, mas disseram que era para o país, para toda a gente. E não é. É isso mesmo. É a mesma coisa que este tipo de informação. É para todos. Não é. Ok? Dizer que o distrito... não digo personalizada, mas é quase como se fosse, neste caso. Mas não, Bruno, hoje que a inteligência artificial... Hoje que a inteligência artificial, Bruno, é um mau serviço que prestamos aos cidadãos, não nos podemos disponibilizar isto, porque a inteligência artificial hoje, e tudo melhor do que eu sabes isso, porque é uma área que tu dominas e é o teu, não é o teu target direto, mas trabalha muito nessa área, mas eu sei, e tenho empresas que fazem esse trabalho, eu consigo hoje programar a inteligência artificial para 24 horas antes analisar os mapas que eu lhe der e ela dizer-me na freguesia X, Y, Z o que é que vai haver de precipitação de vento e eu passado 30 segundos, 40 segundos, 2 ou 3 minutos, eu tenho um quadro de resumo, consigo replicá-lo para as juntas de freguesia, replicar para o cidadão comum, até desmontá-lo para o cidadão comum e ele perceber, para lá, estamos a falar de quem? Freguesia X, onde é que eu estou nesta? Vou ver. E hoje as ferramentas não precisam de lá uma pessoa a picar ponto a ponto. As ferramentas servem para isto e nós temos já fazem, sim, é automação, depois das ferramentas, sim. E depois com a automação, o que é que podes fazer? Podes fazer modelação, que é prever cenários. E essa modelação permite-te o quê? Cenarizar. E ao cenarizar tu consegues
ter alguma ideia onde é que podes pré-posicionar meios, que era aquilo que perguntavas a nível da resposta, onde é que nós podemos ter um empenhamento e um reforço daquilo que é a resposta, caso aconteça, porque acontecer vai acontecer, mas pode ser com um grau de dano muito menor pela nossa preparação e pela nossa capacitação. Mas sim, e até a própria rapidez na reação, não é? Sim, nós somos reativos por natureza. Nós somos reativos por natureza. Nós dizemos, pode ser que não aconteça nada, pode ser que seja mais uma vez eles a dizerem ali qualquer coisa e a coisa não aconteça. Sim, não acontece nada. E de repente levamos com o impacto, é brutal, é dantesco, é medonho. Ver estruturas completamente vergadas de aço é uma coisa que me assusta quando estamos a falar de 200 km/h. E não estamos a falar de papel, não estamos a falar de madeira, não estamos a falar de alumínio, estamos a falar de aço. É algo que é surreal, não é? Certo. Então, mas diz-me uma coisa, achas que aqui a maior responsabilidade ou a maior competência devia ser aqui do Governo Central, neste caso do Estado, ou achas que também a nível municipal os próprios municípios deviam fazer algum tipo de forcing e de pressão para que o Governo lhes desse ferramentas e lhes desse autonomia para esse tipo, para serem capazes de ter essas ferramentas de inteligência artificial, do que fosse, ou achas que isto tem que ser centralizado? Bruno, há tanto dinheiro para tanta coisa, vou-te fazer 2 perguntas rápidas e tu certamente me respondes. Será que estes equipamentos, este serviço, este prestador deste serviço, anualmente, para este tipo de trabalho, basicamente, que não é nada do outro mundo, ia cobrar mais do que 50 mil euros ano para monitorizar linhas de água, monitorizar a nível do que eram as estações meteorológicas? Não vai, quer dizer, isso é para um orçamento de uma Câmara. Isso são peanuts, são coisas básicas. É verdade. Quer dizer, gasta se calhar 50 mil euros em rolos de papel higiênico para as casas de banho das escolas, dos espaços públicos. Claro que é uma necessidade, mas também nós podemos pôr de cima da balança que é um investimento em quê? Em planeamento e em prevenção. E em segurança? Claramente. Todos nós. Se o cidadão estiver mais protegido e mais capaz de, perante estes eventos, nós vamos estar muito mais tranquilos. Sim, é verdade. Então, vamos aqui à próxima pergunta. Já que estamos aqui a falar também aqui de níveis de governo e de autarquias, a nível de juntas de freguesia, achas que também deviam ter aqui um papel relevante em termos de prevenção, ou achas que isto devia ser só a nível municipal, quando estamos a falar aqui já em termos de cidades? Devia ser aqui, ou seja, devia ser o executivo de cada Câmara a fazer aqui esta ponte com as várias juntas? Já existe na lei esse modelo, que é as unidades locais de proteção civil. E as câmaras podem ter nas freguesias uma equipa que não é para responder, não é para andar nem primeira intervenção, para combater incêndios, nada disso, mas pode e deve ter equipamentos e materiais para fazer um apoio à gestão das ocorrências e também fazer análise de risco e fazer informação e sensibilização pública. Eu não tenho dúvidas nenhumas que os municípios que conseguem convergir para estas unidades estão mais capazes e estão mais capacitados e são parte de um sistema que é um sistema de proteção e de mitigação. Mas quando diz que isso está na lei, ou seja, é obrigatório ou é não. Cada junta de freguesia pode, através da lei 44 de 2019, solicitar ao Presidente de Câmara a constituição de uma unidade local. E vai justificar isso porquê? Pelos riscos, pelos acessos, whatever, o que seja. E o Presidente de Câmara, depois da Junta de Freguesia ter a ata de aprovação em reunião de Junta e a ata de aprovação em reunião da Assembleia de Freguesia, juntamente com aquela carta missiva, envia ao Presidente de Câmara. Depois é o Presidente de Câmara que toma a decisão se quer ou se não quer. Nós temos Presidentes de Câmara que não querem e que nem respondem, por exemplo. E a unidade local não desenvolve. Por decisão política, porque é o decisor máximo de proteção civil, o Presidente de Câmara, que toma essa decisão de querer levar isso à Comissão Municipal ou nem chegar a levar. Se for à Comissão, depois tem que ser por maioria ou por unanimidade aprovado a constituição desta unidade local para dar apoio, analisar risco, informar e sensibilizar publicamente, ou seja, todo esse trabalho que a Proteção Civil pode, não descartando, mas delegando também nessas unidades locais, haver aqui algum alívio e a Proteção Civil está a chegar a todo lado. Ok. Vou fazer agora uma pergunta e depois só respondes se quiseres, como é óbvio, que é a nível daqui da Covilhã, as juntas têm este tipo de responsabilidade, ou algumas delas têm, ou neste momento é tudo a nível de executivo municipal? Pronto, eu sei que o Sobral de São Miguel, Pera Boa, Peso, Vales do Rio e acho que Tortozendo pediram a constituição de unidades locais de proteção civil. E acho que as primeiras, tirando o Tortozendo, já foram aprovadas já no ano de 2000, no anterior mandato.
Ok. Nunca foram totalmente implementadas porque é preciso implementação, também equipamentos e perceber qual é a dinâmica que esta unidade local vai ter. E ter um plano, né? Ter um plano municipal, neste caso, um plano O plano local de local. emergência deve ter um plano local de emergência, um regulamento da unidade local e fazer esta gestão. Mas ainda não há nenhuma no município que esteja com esta operacionalidade e com esta implementação na sua área territorial. Ok. Pode ser que seja algo que agora este Executivo consiga prosseguir, pronto, porque eu acho que é como tu dizes, acho que faz todo o sentido os presidentes de junta terem esta capacidade também e estarem preparados para este tipo de situações. Agora vamos aqui a coisas mais práticas, ou medidas mais práticas que competem a todos nós enquanto cidadãos. O que é que eu, por exemplo, enquanto um cidadão normal, posso fazer para reduzir ou mitigar o risco neste tipo de situações, de tempestades, de pressões que possam acontecer aqui na cidade, onde nós vivemos, que é Covilhã? O que é que eu posso fazer relativamente aqui à minha casa, relativamente aqui à questão dos meus filhos e por aí fora? O que é que eu posso fazer enquanto cidadão para me proteger? Ou seja, nós devíamos estar preparados para as primeiras 72 horas de uma situação que fosse um acidente grave ou uma catástrofe. Tivemos um acidente grave ano passado, o apagão. Não foi uma catástrofe, foi um acidente grave porque foram 11 horas. E agora tivemos uma catástrofe que está associada ao risco natural, que são as depressões, não é? As tempestades, e a multiplicidade dessas ocorrências, os efeitos diretos e indiretos que eles tiveram. Eu acho que nesta questão nós devíamos ter uma mochila de sobrevivência, ou uma mochila de emergência, como queiram chamar, dentro da nossa habitação, pelo menos uma por cada pessoa, que contemplasse tudo aquilo que era a higiene pessoal, roupa para uma ou duas mudas, cartão de cidadão plastificado ou devidamente fotocopiado e plastificado, dinheiro em moedas para as primeiras 72 horas, a medicação, um kit de primeiros socorros, também pilhas, lanternas, se possível a dínamo e não a luz, powerbanks, ou seja, no meu livro, que é o meu segundo livro, eu tenho 410 páginas que fala disso tudo. E dois capítulos desse livro, são cerca de 15 páginas, explica ao cidadão comum o que é uma mochila de sobrevivência e o que é que ela deve ter ao pormenor. Até, por exemplo, gilete, um fio dental que serve, além de fio dental, também serve para fazer cortes. Então, basicamente, o que estás a dizer é que temos que nos tornar quase um MacGyver com o que estará no kit, como estavas a falar aqui do fio dental. Na verdade, Bruno, nós temos 72 horas para fazer a diferença. Porque nas primeiras 72 horas, numa catástrofe ou num acidente grave, não há capacidade de resposta para repor a normalidade a todas as pessoas, já vimos isso. Há pessoas há 14 dias sem luz. Sim, sem luz, sim. Ou seja, luz, sem água. Isto só demonstra que nós precisamos de mudar o chip, precisamos de incutir nas pessoas uma necessidade de mente que o primeiro impacto perante uma situação completamente adversa, catastrófica, as pessoas estão por sua conta e risco. E para estarem por conta e risco têm que ter, pelo menos forma, nesse primeiro impacto, ter aquilo que é o básico e aquilo que é necessário. E além de ser um MacGyver, não é? O objetivo é que, se tiveres de ser MacGyver, que dentro da invenção, que inventes bem, porque tens um material, tens equipamento que te permite powerbank. Há muita gente que fala dos geradores, de comidas, ou seja, tem que ser tudo aquilo que permite uma mochila e que te consigas mobilizar. Okay? Se quisermos falar da nossa infraestrutura casa, para quem vive numa vivenda, um gerador é uma coisa que faz todo o sentido. Porquê? Certo. É um gerador que permite manter a casa, que é o nosso reduto, o nosso porto supostamente seguro, para uma situação de gravidade extrema, é onde nós nos devemos recolher. Então, quem tem um prédio devia ter um gerador para alimentar o prédio todo. Quem tem uma casa isolada deve ter um gerador para alimentar a casa. Para quê? Para que no primeiro impacto não falta água, não falta luz e que possam faltar as comunicações, mas não faltam duas coisas básicas para nós, água e luz. Certo, que é o essencial hoje em dia, sim. Então, isso leva-me aqui a outra questão que estavas aqui a mencionar, que era que temos de estar preparados, mas, por exemplo, em termos de erros, que erros comuns é que normalmente a gente comete por nosso desconhecimento, como é óbvio, porque ninguém faz isto por vontade própria, que erros é que normalmente a gente comete que possam aumentar o risco numa situação de calamidade, numa situação de desastre? O que é que normalmente a gente possa fazer que aumente a probabilidade de haver um risco para nós? Ou seja... Entrar em desespero? Sair a correr pela rua, por exemplo? Ou seja, se nós não agimos e reagimos, logo aí a tendência é da reação uma coisa por impulsividade. Se é por impulsividade,
nós não vamos conseguir, objetivamente, trazer uma mais-valia nem para nós, nem para aqueles que estão à nossa volta. E é importante perceber que, quando queremos criar este paradigma de impulsividade positiva, que é ação-reação, isto faz sentido. Eu estou a reagir? Não, eu estou a agir. Estou a fazer uma ação com base em conhecimento. Quando eu estou a reagir, eu posso ser por impulsividade, é a mesma coisa que eu dar-te uma arma e de repente meter-te num quarto escuro, tirar-te a venda, ligar-te a luz e tu teres 3 ou 4 pessoas com uma arma virada para ti, o teu instinto é disparar. É disparar, certo? Pronto. Certo. Isso o que é que vai fazer? Vai originar que os outros disparem, tu até podes afetar uma pessoa ou duas, mas tu vais ser muito mais afetado. E aquilo que acontece nestas situações é nós nos expormos a estas situações perigosas e termos dano diretamente. A morte, Sim. e morreram já 14 pessoas nesta tempestade, provocada por coisas completamente distintas. Processo de recuperação, processo de resposta, operacionais, pessoas que repõem a normalidade, cidadão comum, porque muitas das vezes entre o risco e o perigo uma linha muito tenue e as pessoas muitas das vezes expõem-se a perigos porque não têm a consciência daquilo que é o perigo e daquilo que é o risco. E por isso é que nós temos que fazer a diferenciação entre a ação e a reação. Sim. E tivemos agora estes casos que ultimamente que as pessoas que têm falecido ou que têm ir para o hospital, que são pessoas já de alguma idade que vão subir aos telhados para tentar pôr as lonas ou tentar tapar ou reparar os seus telhados e que acabam por cair porque entretanto começa a chover, escorregam e caem, ou seja, foi aquilo que a gente já falou no primeiro episódio, ou seja, acabam por estar a pôr em risco a própria vida para proteger um bem pronto, que é das pessoas, né? A gente percebe o motivo, mas é como tu dizes, o risco maior ou o bem maior que nós temos é a nossa própria vida, né? Portanto, acho que nada devia ser superior a isso, mas pronto, nesse momento a pessoa às vezes acaba por não pensar da melhor forma. Agora, pensando aqui, não em termos de situação de calamidade ou quando existem estes alertas por parte do IPMA, o que é que as entidades, e quando digo entidades, falo do governo, falo do município, falo da própria Proteção Civil, IPMA e por aí fora, se está não IPMA, mas que tipo de informação frequente e regular deveria ser passada à população para que nós não pensemos só nisto quando sabemos que vai acontecer uma calamidade ou quando vai acontecer uma situação destas de tempestade ou o que seja. Ou seja, em termos de formação contínua ou de informação contínua. É fácil. A Carta Educativa Municipal deve contemplar um plano de proteção civil adaptado àquilo que são os assistentes operacionais, os assistentes técnicos, os técnicos superiores das escolas e os docentes. E juntamente com isso, fazer também uma disciplina de cidadania ativa, que vai desde o primeiro ao 12º ano, mesmo que seja só a nível municipal, essa disciplina ser incorporada no patamar municipal. Para quê? Para criar a ponte entre a proteção civil e o cidadão. E se nós tocarmos em todos os alunos que estudam no Conselho da Covilhã, por exemplo, nós vamos estar a tocar, se calhar, em mais de 50% ou 60% da população, porque os filhos vão criar aqui aquele efeito dominó, que é umas coisas atrás das outras. Isso tudo. Okay? Isso mesmo. E quando nós falamos com os docentes e falamos com os assistentes operacionais, estamos a falar também com outra falange de pessoas que chega a outras pessoas com outra maturidade, e isto devia ser. Outra das questões era na Carta Desportiva Municipal. Ou seja, no documento que elabora aquilo que é as missões, as visões do desporto e da cultura também, era incutir também a proteção civil. A nível cultural, porquê? Podíamos fazer peças de teatro sobre proteção civil, podíamos fazer, na verdade, uma abordagem nas escolas com uma representação, uma cenarização, uma questão mais cénica, para não ser tão pesado, tão duro falar de morte ou falar de coisas que podem trazer gravidade. E na Carta do Desportivo, o que é que nós tínhamos que fazer? Envolvemos as coletividades e, por exemplo, os grupos que estão associados ao desporto, etc., que são coletividades, iriam ter formação de suporte básico de vida, desfibrilação, utilização de extinção, evacuação. O que é que nós estávamos a fazer? Estávamos a utilizar as 3 áreas nevrálgicas do município, saúde, educação e cultura, okay? E a ação social, que as IPSS, não me esquecer, estávamos a tocar em 4 veios fundamentais, e o quinto veio era a proteção civil, que se acoplava a todos eles. E qual era o objetivo? Informar, capacitar, sensibilizar e promover a tal literacia de risco, a tal cultura de risco, que era depois já era passada por osmose, basicamente, ou seja, era agregada, porque isto já era rotina no município. É preciso recursos? É preciso vontade? Isto não traz grandes matérias a nível político de ganho direto? Não traz. Mas a médio e longo prazo traz. Porquê? Porque as pessoas reconhecem que houve um investimento nelas, na capacitação, em ouvir. Okay? É muito importante isto. Um funcionário público tem que ter isto presente. Eu sou funcionário público, eu estou a funcionar publicamente para
criar soluções aos meus munícipes e não problemas. Para cada problema, se as pessoas saem de lá com mais 2, eu não estou a fazer a minha função de funcionário público. Claro. Para cada Certo. problema eu tenho que arranjar 2 soluções. Podem não ser as ideais ou atingíveis, mas eu não posso é criar logo ali um embranhado de problemas. Que a pessoa normalmente o que é que faz? Desiste, abandona. E aportando isto à proteção civil. A proteção civil não serve para andar a pôr pó de calcário, não serve para andar para combater incêndios, não serve para andar a cortar árvores. Isto tem uma questão mais operacional. Se houver muitas ocorrências faz sentido, mas na primeira linha o que nós temos que fazer enquanto proteção civil é outra coisa, que é investir fortemente naquilo que é a análise de risco, a logística de suporte, o planeamento de emergência e a informação, capacitação, sensibilização e formação dos agentes de proteção civil e da nossa comunidade como um todo. E quando eu digo como um todo, pegando na educação, na cultura, no desporto e na ação social. São 4 pilares fundamentais que nós conseguimos chegar a milhares de pessoas. Sim. E diz-me uma coisa, estavas a dizer que podia ser feito a nível municipal, ou seja, isto é uma responsabilidade que o município ou qualquer município pode fazer sem ter que quebrar alguma lei ou sem ter que passar por cima do governo de qualquer Estado, certo? Ou seja, pode ter autonomia para fazer para ter este tipo de competências. A Carta Educativa do município de Covilhã já contemplou isso anteriormente. Ou seja, havia ali 2 ou 3 rúbricas que falavam daquilo que era a capacitação comunitária. E todos os anos enviávamos aos diretores dos agrupamentos de escolas agrupadas e não agrupadas um plano, mais ou menos, para eles poderem dizer quantas ações queriam, dentro daquilo que era a possibilidade, e em que áreas queriam. Para quê? Para conseguirmos envolver. E nós temos aqui um player na Covilhã, centralizando a nossa cidade, que é um player importantíssimo e com relevo brutal, que é a Universidade da Beira Interior. A Universidade tem mais população do que grande parte dos concelhos em Portugal. São mais de 10 mil pessoas que estão num concelho, que não são de cá, mas que pode haver a agregação deles. E o que é que nós temos que fazer? Perceber claramente como é que vamos chegar. E a Universidade da Beira Interior podia ser um motor de arranque para aquilo que é a informação, a sensibilização e a capacitação comunitária. Porquê? Porque conseguia trazer a parte científica, a parte pedagógica, envolvida com uma questão de operacionalização, de profissionalização. E isto ajudava a todos a ter uma consciência cívica muito melhor. Sim, verdade. Concordo plenamente. E acho que até em termos de investimento financeiro, se calhar não seria nada por aí além, comparado com o tipo de custos que às vezes são gastos. Acho que o benefício seria muito maior. Ou seja, eu veria isto como um investimento e não como uma despesa, neste caso em concreto. Mas pronto, às vezes são opções, como é óbvio. Em termos do teu ponto de vista técnico e operacional, olhando aqui para a cidade da Covilhã, e agora até por uma situação que a gente ficou a saber aqui nas redes sociais há um par de dias, que temos que infraestruturas urbanas é que tu consideras mais críticas para este tipo de fenómenos que atualmente estão a assolar aqui a zona da Covilhã. Sabemos daquele edifício que está ali na zona histórica, que está ali com risco de derrocada, mas pronto, sabemos que não é o único, porque a gente conhece a cidade, mas olhando aqui pelo que tu conheces, o que é que consideras aqui como maior risco? Olha, nós temos muitas habitações degradadas, já não são tantas como eram antigamente, que houve um processo de recuperação e de reabilitação urbana, mas nós estamos a Covilhã está em zona de leite cheia, uma parte do nosso território está em leite cheia, uma parte do nosso território tem habitações em leite cheia já anteriores à decisão política atual, ok? Para não ver aqui esta confusão, e de repente nós temos vários imóveis com precipitação, com vento, etc., estão mais disponíveis para criar este tipo de problema, ou seja, vir para a via, ou seja, derrocarem para a via pública e isso confluir para um evento que pode ser até um dia catastrófico com a morte de alguém, porque na verdade isto existe. Ou seja, nós temos que olhar para o nosso território e perceber as fragilidades do mesmo. Nós temos temos linhas de água principais e afluentes que neste momento estão com uma quantidade, com uma volumetria de água impressionante, que já galgaram as suas margens e passaram a ver cheias, já também alargaram na questão que era as linhas de água, e nós quando vemos é uma cheia, mas basicamente nós tínhamos uma linha de água que tinha uma profundidade de 1,5 metro e uma largura de 3 metros, neste momento a profundidade é 1,5 metro e no outros lados é meio metro, mas a largura daquele comprimento daquela linha, estamos a falar com mais 3 ou 4 metros para cada lado, ou seja,
e vai chegar a estradas. Nós vamos ter estradas, muito provavelmente, nos próximos tempos, que vão apresentar aquilo que aconteceu no eixo TCT na Covilhã, vai apresentar-se do outro lado, que é movimento de massa pela pressão da água. Os terrenos estão completamente saturados, já não há permeabilização dos solos, está impermeável, ou seja, o que é que isto acontece? Há escorrência das águas, e isto vai fazer com que o solo se movimente, se desprenda, e onde houver solo juntamente com a estrada vai ficar abatida, ou vai ter ali algumas fissuras, etc., porque não há capacidade de retenção mais dos solos, e tudo o que vem agora, ou que está a vir, e vai continuar a vir pelo menos mais uns dias. Isso é possível de prever antes de acontecer? É possível prever, então, esse tipo de situações? É possível prever porque há ferramentas que nos levam claramente a perceber o que é que vai acontecer. Não com a exatidão perfeita, não com a capacidade de perceber quanto, mas nós conseguimos fazer previsão e análise, e por isso é que os meteorologistas e os climatologistas e as pessoas que trabalham também noutras áreas fazem, na bolsa, por exemplo, etc., fazem um estudo e depois fazem previsões. Não é? E por isso é que há probabilidade e estatística. Há disciplinas, cadeiras científicas por isso mesmo. Certo. Porque está estudado em matemática a probabilidade, há estatística, mas a probabilidade e a estatística que nós adquirimos não é um dado adquirido. Okay? É um dado adquirido para nós interpretarmos e podemos fazer uma leitura prévia. Mas não quer dizer que a célula que vem meteorológica não derive e que vá entrar noutro sítio qualquer mais amontante ou mais ajustante. Sim. E pronto. Ok. Estavas a falar aqui da questão das linhas de água. A questão da limpeza das linhas de água, das sarjetas e das ribeiras urbanas realmente faz diferença neste tipo de eventos ou tem pouco impacto para a questão de haver desabamentos e para haver cheias e por aí fora? Estás a falar de quê? Da proteção das linhas de água, é isso? Sim. As linhas de água, é assim, todo o curso natural de linhas de água que são adulterados é um desordenamento territorial. A água vai fazer o caminho que sempre fez. Eu costumo dizer que a água pode ser desviada, mas ela vai voltar ao seu percurso natural e normal. E é o que nós temos. Quando nós desviamos uma linha de água, quando é água demais, ela vai lá voltar. Porquê? Porque ela não vai percorrer o caminho que o homem quis que ela tivesse. Ela vai fazer o seu caminho natural. E é mediante isso que acontecem muitas situações de cheia, inundação e até movimentos de massa, etc., porque a água, esqueçam, a água vai fazer o caminho dela. Venha quem vier. Ou seja, não vale a pena combater a natureza porque ela vai nos ganhar sempre. Zero. É uma vitória certa para a natureza. Pronto, nós aí vamos perder sempre. Ok. A nível aquilo de planeamento e investimento, achas que é possível melhorar muito a prevenção sem grandes investimentos financeiros? Há ferramentas que nós podemos usar gratuitas que nos permitem fazer um trabalho engraçado e chegar às pessoas. Há muita coisa que não custa dinheiro, custa tempo. E o tempo é aquilo que o decisor político não quer perder, porque o decisor político tem 4 anos e trabalha para 4 anos, não trabalha para 30. E isto é que é o grande erro para mim a nível político, é que há áreas onde podemos trabalhar a 4 anos, temos de trabalhar a 20 ou a 30, para ter resultados. E como andamos aqui permanentemente em ciclos curtos, as pessoas adaptam-se àquilo que é o quê? Eu tenho que fazer qualquer coisa que apareça. E os técnicos também começam a ser potenciados para eu quero resultados imediatos porque é no imediato que eu vou ter que apresentar alguma coisa. Se eu disser a um decisor político, vamos começar agora em 2050, vamos ter resultados. Não, esquece, não vale a pena. Sim. Okay? Sim, nem vale a pena. Outra pergunta aqui que eu tinha, que era relativamente aqui a investimentos estruturais que para ti fariam mais sentido a curto, médio prazo aqui na zona da Covilhã. O que é que achas que faria mais sentido? Olha, estações meteorológicas por freguesia. Depois, a monitorização dos afluentes e das linhas de água com inteligência artificial. Depois, fazer planos prévios de intervenção para os parques industriais e para a zona histórica. E também... Fazer o que? Não percebi, desculpa. Planos prévios de intervenção. Ou seja, planos específicos para os parques industriais, porque temos 2, para aquilo que é cheias e inundações, para aquilo que é neve, por exemplo. Nós temos riscos específicos que precisam ter planeamento prévio de intervenção. Depois, todos aquilo que é o relatório das ocorrências, a análise, etc., que seja também feita para quê? Para poder haver um mapeamento, uma cartografia de risco e podemos ter uma análise qualitativa e quantitativa àquilo que é a abordagem de proteção civil. Ou seja, também podemos utilizar aqui aquilo que é informação e sensibilização pública, fazer manuais pedagógicos, etc. A Câmara Municipal da Amadora adquiriu o livro, em grandes quantidades, o meu segundo livro, para ser o manual do município, e Monchique também fez isso, para entregar nas escolas, etc., aos alunos do 9º ano. Porquê? É uma forma de potenciar a literacia de risco.
Com isto dizer o quê? Há coisas que nós podemos fazer que não têm grandes custos. Criar uma plataforma de denúncia de tudo o que seja proteção civil para o cidadão através de um QR Code, uma aplicação, uma app. Ter uma app do Sim, município isso onde custa nós 10, 15 mil consiga, euros, não é nada. Sim. onde a gente possa na realidade apresentar em tempo real muita informação, muita capacitação, consciencialização e até fazer tipo frames, ou seja, vídeos de curta duração, explicar coisas pacíficas, o que é um aviso, o que é um alerta, fazer o tal minuto junto das pessoas, o minuto, costuma-se fazer antigamente o grupo, acho que era os Verdes, ou já não sei, acho que era uma plataforma qualquer que tinha um minuto verde. Sim, do Eco Verde ou Eco Ponto, o que Exatamente, era. era um minuto Sim, verde, sim. era um minuto em que ele explicava. Nós podemos fazer isso, podemos também escrever artigos através do Serviço Municipal de opinião técnica daquilo que é a proteção civil nos jornais, fazer também nas rádios locais, porque chegou muita gente que não vê televisão regularmente, que não ouve mais a não ser as rádios locais. Ou seja, há várias ferramentas que nós podemos usar que não custam dinheiro, custam-nos tempo, mas esse tempo pode ter uma implementação até interessante no território, no nosso E se território. calhar não demoram os tais 30 anos que estavas a mencionar há pouco, se calhar isso não, isso é, um ano, diria 2 que é anos é o imediatista. mais que suficiente. Sim. Ok. Como é que podemos garantir que o dinheiro público investido em proteção civil gera o retorno em segurança real? Vai ser difícil isso, por duas questões. Para já, porque nós não temos métricas. Okay? Eu sou muito apologista de nós termos métricas, ou seja, poder avaliar aquilo que eu faço com uma métrica. E para ter métrica, tenho que fazer uma análise daquilo que eu quero como resultados e dar padrão para perceber se esta pessoa está a cumprir ou não. Quando se dá objetivos, tem que se atribuir métricas para ser possível avaliar e possível cumprir. E, certo, na minha opinião, estas métricas deviam existir. E depois, devia haver uma apresentação semestral ou trimestral de tudo aquilo que é o investimento feito em proteção civil e naquilo que é o investimento invisível de prevenção. Uma estação meteorológica em cada freguesia. Isto para as pessoas não tem um impacto direto, mas eu tenho que lhes explicar que uma estação meteorológica em cada freguesia, eu consigo fazer uma análise de risco muito melhor e consigo criar mecanismos de antecipação perante eventos graves que podem mitigar tantas perdas, vidas humanas, económicas, sociais, etc. Mas acho que isso vai ser difícil das pessoas entenderem não é mensurável, não é palpável. Como não é palpável, entre fazer 1 km de Alcatrão ou fazer isto, as pessoas querem o Alcatrão porque vê. É isso mesmo, sim. São daquelas coisas que às vezes é difícil de justificar. Se acontecer um problema qualquer e disserem, deviam ter feito isto porque podiam prever, aí vão dizer que devia ter feito e pronto. Mas é verdade, são aquelas situações em que o investimento às vezes não dá para ter uma... Não é palpável, pronto, o resultado final não é palpável. Agora aqui sobre a questão da proteção civil e da comunicação do Executivo aqui na Covilhã nestes eventos da tempestade e da depressão crescente que houve. Achas que a comunicação à população foi adequada durante este período em que esteve em vigor ou ainda está em vigor o Plano Municipal de Emergência? Eu... Por respeito institucional, não queria particularizar a Câmara da Covilhã, mas posso... Então, vamos falar a nível nacional, então. Sim, mas posso falar a dizer... E nós já tocámos aqui neste assunto, a nível do que é a comunicação. A comunicação é um parênteses pobre de grande parte dos municípios portugueses. Porquê? Ao não comunicarem, ao não terem uma presença assídua naquilo quando é os eventos mais críticos, perde-se aqui o foco e perde-se aqui a imagem de liderança. E a liderança e as pessoas acreditarem nessa liderança tem a ver com a presença, com uma informação fidedigna, atempada e que não crie vazios. E com isto não posso dizer mais do que a estrada está interdita porque houve um abatimento de estrutura, estamos a analisar e foi interdita por uma questão de segurança. Okay? Olha, a estrada vai abrir porque, na verdade, foi feito um trabalho preventivo, explicar o trabalho e vamos agora, nas próximas horas, monitorizar a ver se há necessidade de voltar a fechar para melhorar ou se na realidade a infraestrutura que foi recuperada está operacional ou não. Isto já não dá vazios para que as pessoas comecem a alvitrar algumas opiniões que não são corretas ou que até são fake news, etc. Por isso, hoje, quando nós temos planos ativos, hoje, quando temos calamidade, hoje, quando temos contingência, hoje, que até temos situação de alerta municipal em alguns municípios, a informação é tudo, porque obriga as pessoas a ter a capacidade de perceber, porque a ausência de informação gera também uma sedação mental das pessoas, que é
eu nada sei, é porque nada está a acontecer. Não cai por aí. Sim, é o tal vazio que depois acaba por acontecer. Sim, sim. A nível de comunicação do executivo ou a nível nacional, achas que a forma como foram comunicados as várias. Desculpa, vou ter que fazer mais um corte. Olha, Achas que. tenho mais 15 minutos. Okay? Então, vamos despachar então, acho que já está quase mesmo. Então, peraí, vou saltar esta pergunta. Em termos do envolvimento da proteção civil na comunidade, achas que esta deve ser apenas institucional ou também deve ser comunitária? Deve ser comunitária, merece ser comunitária, merecemos seguir o exemplo do Japão, que tem uma proteção civil também comunitária e uma preparação comunitária, porque a resiliência, nós falamos muito de resiliência, mas se calhar grande parte das pessoas não sabe o que é ser resiliente. Mas a resiliência tem a ver com a nossa capacitação, com a nossa preparação e com o nosso entendimento daquilo que é a exposição aos riscos e aos perigos. E a partir daí nós conseguimos ter uma dotação a nível estrutural, seja bairro, seja prédio, seja localidade, seja freguesia, para responder de forma efetiva e pragmática aquilo que são as multiplicidades de ocorrências. Claro que nós só temos um grande foco quando acontece uma catástrofe ou um acidente grave, mas podemos ter uma entropia a nível de um bairro ou de um prédio, e as pessoas terem este conhecimento, esta capacidade de gerar um esteio, um processo mais pragmático, mais forte, mais capaz, era muito relevante e muito importante. Okay. Deste aqui o exemplo do Japão. Como é que é possível envolver as associações locais, empresas e os cidadãos nesta prevenção, ou seja, envolver a proteção civil com a comunidade? Como é que isto é possível? É só com a informação e com formação, ou há outras formas de fazer de envolver as pessoas? Outro projeto, que há pouco me perguntaste o que é que devia ser feito sem grandes custos, outro projeto interessante. Sim. O bairro protegido, ou o bairro seguro. Um projeto. Sim. Nós temos a aldeia segura, temos a escola segura da GNR, a aldeia segura da Autoridade Nacional. Nós podemos ter o bairro seguro, que era envolver as comunidades que vivem em zonas de bairro, ou seja, a Quinta do Covelo, a Rua da Saudade, sei lá, dividir o Canhoso em núcleos e tentar perceber quem que eram os voluntários que estavam disponíveis. E então esses voluntários ou se acoplavam às unidades locais de proteção civil, ou então a nível comunitário estava identificado quem era o representante ou os representantes daqueles núcleos, e se eu tivesse que fazer uma evacuação, se eu tivesse que fazer qualquer coisa, era com eles que eu ligava, e eram eles que me ajudavam a automatizar isto. Isto é um envolvimento comunitário, isto é a capacitação de todos nós para um princípio básico que é a nossa proteção. Sim. Eu acho que isso acaba por ser viver em sociedade, que acho que é estamos muito longe dessa forma de viver e de muito mesmo pensar. Acho que cada vez mais estamos a pensar no próprio umbigo e não em viver em sociedade. Mas pronto, é a minha forma de ver aqui as coisas. Infelizmente, não devia ser assim. A nível de... isto a gente já falou, que era a questão de se devia existir ou não formação básica em autoproteção a nível local, mas foi uma coisa que já tinhas falado também, que era a questão de envolver também aqui as crianças ou as escolas logo desde o início, ou seja, acaba por ser aqui também este ponto, né? Ou seja, autoproteção ou não é isto? Autoproteção. Qual é que é o conceito de autoproteção? São as medidas de autoproteção, sim. É estar minimamente capacitado para responder a algo que possa acontecer ou ocorrer, seja a nível familiar de casa ou a nível do território onde a pessoa habita, trabalha ou faz circulação diária. Ok. Então já estamos mesmo aqui no final da nossa conversa. Tinha aqui só mais duas perguntas. Uma delas era se tu pudesses apresentar 3 medidas prioritárias à Câmara Municipal da Covilhã, nomeadamente aqui no tema da proteção civil, quais seriam estas 3 medidas? Adquirir sistemas de informação geográfico, sistemas de apoio à decisão e constituir o Centro de Coordenação Operacional Municipal. Isto era a primeira. São 3, mas era uma só. Depois, ter a monitorização e a análise regular de tudo que são os riscos. E o terceiro seria também fazer a aplicação daquilo que é os planos prévios de intervenção e a logística de apoio e suporte às operações. Ou seja, logística e planeamento, uma delas,
Outra que é a CCOM, o Centro de Coordenação Operacional Municipal, com ferramentas de informação geográfica de apoio à decisão. E a outra tem a ver com aquilo que é a capacitação comunitária, o chegar às pessoas. Ok, obrigado, André. Aqui a última pergunta. Que mensagem é que gostarias de deixar aqui aos cidadãos da Covilhã quando este tipo de situações acontecem, de pressões, de calamidades? O que é que gostarias que eles pensassem quando isto acontece? Gostava que eles, quando acontecesse, estivessem minimamente preparados para agir com base no conhecimento e com base naquilo que era a sua capacitação e também com a sua base logística. Ter uma mochila em casa para cada pessoa, que é aquilo que eu há pouco falei, não é mais nem menos do que um envolvimento comunitário, uma preparação comunitária, que era isso que nós queríamos. Os municípios do meu território, da Covilhã, podem e devem fazer mais, porque todos nós precisamos de ser parte integrante. Quando dizemos proteção civil somos todos nós, é verdade, mas temos que explicar às pessoas o que é que nós somos, o que é que podemos fazer e como é que podemos incutir esta cidadania ativa. E eu gostava que o meu território da Covilhã continuasse um trabalho efetivo e que fosse um trabalho de crescimento, de valorização daquilo que são as pessoas, com medidas que tragam mais valia às pessoas nesta área da proteção civil. Porque se calhar comprar um equipamento para a proteção civil faz toda a diferença, mas depois aquela ponte com a sociedade civil é muito curta. E se nós conseguimos ir buscar este tipo de equipamentos, meios e recursos para melhorar a análise, a avaliação e a implementação de medidas de mitigação, nós vamos estar muito mais próximos de proteger o nosso cidadão e que na verdade ele se envolva e que sinta a necessidade de dizer assim, eu quero fazer parte, eu quero estar ativo neste mercado de prevenção, de planeamento, de mitigação. O que é que eu posso ir comprar? O que é que depende de mim? O que é que eu tenho que saber? Qual é a formação que eu tenho que ter? E aí a Proteção Civil Municipal cresce exponencialmente porque tem um grupo de pessoas largo que está disponível para ajudar e para mitigar. Porque se todos nós mitigássemos, os efeitos diretos destas tempestades, etc., iam acontecer, mas não eram tão gravosos na questão da recuperação e da resposta, porque nós estávamos preparados comunitariamente e a nível dos agentes de proteção civil para esse trabalho efetivo. Ok. Só me resta agora agradecer, André, porque acho que foi uma excelente conversa. Aprendi bastante, mais do que até do que eu estava à espera. É sempre um excelente prazer falar contigo, porque tu és uma pessoa bastante sábia, especialmente aqui neste tema, noutros também, mas pronto, neste tema em particular, noutros pronto, que a gente já se conhece há alguns anos, mas neste tema em particular, tens muito know-how, muita experiência, e desejo-te o melhor, como tu sabes. E pronto, e agradeço mais uma vez por ter aceito este convite de falar sobre a proteção civil aqui. Eu também quero agradecer a ti, e neste caso é um trabalho para a Iniciativa Liberal da Covilhã, que eu tenho também o prazer e o gosto de ser teu amigo, e como eu disse nas eleições em outubro, eu tinha vários amigos a concorrer ao município da Covilhã, e com isso eu não podia perder era a credibilização daquilo que era a amizade. Os valores, a parte da ideia daquilo que era o meu projeto, onde eu me revi, o meu projeto político, poderia não encaixar diretamente no teu, nem de outros, mas houve uma coisa que eu nunca me dissociei, que foi do princípio da amizade, da retidão e não confundir aquilo que é a política com as pessoas. Porque nós temos muito hábito de confundir. Eu não gosto desta pessoa. E a minha pergunta é, mas não gostas dele a nível profissional ou a nível pessoal? Nós temos de ter uma pessoa que é espetacular, mas profissionalmente muito fraco. E depois podemos ter um grande profissional que pessoalmente é uma pessoa fraca. A simbiose é o melhor. Mas não sendo, eu tenho que perceber qual é o foco. Estamos a falar de trabalho, ele é competente, então não vou falar mal. Okay? É isso mesmo. Estamos a falar de pessoa, não gosto, não lido, não quero estar, está tudo certo. Agora, caracterizar alguém, eu não gosto desta pessoa, porquê? Porque não gosto dela. E estamos a vulgarizar e banalizar. Isso não é justificação, não é? Isso não é qualquer isso, nem tem justificação. Agradecer-te, disponibilizar-me, como sempre, para trabalhar estas áreas com qualquer vertente política do nosso município, com todos. E acho que só assim que todos nós crescemos, não é? Como dizia o Papa, todos, desde a extrema esquerda à extrema direita, ao centro, todo disponível, porque a Proteção Civil não tem credos, não tem filiações políticas e não tem, jamais pode ter uma vertente de personalização. O que a Proteção Civil precisa de centrar é em medidas preventivas, de planeamento, que se adaptem ao Bruno Trindade, que se adaptem ao Rui Amaro, que se adaptem ao Zé Hermano Serra dos Reis, que se adaptem ao Hélio Fazendeiro, que se adaptem ao Jorge Simões, enquanto políticos. Porquê? Porque, na verdade, nós somos e evoluímos como pessoas. Depois é que vêm as nossas profissões.
porque no dia que nós fomos para a reforma deixamos de ter profissões e continuamos a ser pessoas. Por isso isto é um Isso mesmo. projeto de vida que nós temos, e quando interpretamos papéis e profissões, temos que perceber que não podemos interpretar também aquilo que é a análise crítica das pessoas enquanto pessoas e não como profissionais. E para mim faz todo o sentido aqui estar hoje, sem amarras, sem nada, falei abertamente aquilo que eu achava e quero dar os parabéns, que eu acho que deves fazer isto com mais pessoas de outras áreas, da educação, da saúde, da ação social, da cultura, do desporto, porque precisamos ter massa crítica, e a massa crítica não é crítica destrutiva, é aquela que nos permite construir, e para cada problema duas soluções. É este o caminho que nós devemos fazer. E basicamente nos leva a pensar também, né? Porque às vezes, só conversando é que às vezes também colocamos em causa, às vezes, o nosso pensamento. Exatamente, e também que nos faça evoluir, porque só assim que a gente evolui também. Pronto. E agradecer-te mais uma vez, André, porque foi um excelente prazer estar aqui nesta conversa a duas partes contigo. É como o futebol. Obrigado. É isso mesmo. Tá. Obrigado, André. Um abraço. Obrigado. Abraço.